Amém? Glória a Deus. Eu queria estar falando nessa noite sobre aliança, aproveitando o ensejo da questão do tema do nosso ano, e a questão da nossa ceia dessa noite. Queria estar falando sobre o poder da nova aliança. Porque, o que seria aliança? Aliança é um tratado, para entendermos um pouquinho, é um compromisso que ambas as partes têm. E desde a queda do homem, Deus desejou no coração criar uma aliança com o homem. Deus prometeu ao homem que haveria uma restauração lá em Adão, quando ele fala que da semente da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Então, Deus já havia prometido, não muito claro, de uma maneira meio oculta, meio escondida, que haveria alguém que restauraria a nação, que restauraria a humanidade. E ele começa em Abrão chamar o homem para uma aliança. Ele chama Abrão para fazer de Abrão um povo referência, um povo em que serviria ao Senhor, teria o Senhor como Deus e Salvador, um povo que abençoaria as nações, um povo que seria espelho da glória de Deus, um povo que seria realmente, teria Deus como o Senhor, como o Salvador, como o seu governador. E Abrão, ele é chamado, e Abrão responde a Deus de maneira positiva, porque quando Deus chama Abrão, fala: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E se você é um leitor da Bíblia, pegando o ensejo aqui da palavra, leia a Bíblia, meu irmão. Leia a Bíblia, nós estamos começando o ano, então leia a Bíblia. Pegue uma leitura anual, leia 2 dias para colocar em dia a sua leitura bíblica do ano. Então, vira para o teu irmão e fala assim: você precisa ler a Bíblia esse ano, meu querido. Não fuja da responsabilidade de ler a palavra de Deus, amém? Fala para ele: toma vergonha na cara, não fuja. Amém? Eu não ouvi falar nisso, fala assim mesmo, com amor, com graça, com autoridade. Toma vergonha na cara, não fuja da leitura da palavra de Deus. Amém? Porque muitas histórias nós mencionamos, e nós conhecemos por novelas, glória a Deus, que salva algumas pessoas nesse quesito, mas elas estão todas na palavra de Deus. Então Deus chamou Abrão respondeu positivamente para Deus, falou: Deus, eu estou contigo nessa missão, nessa visão. E Deus falou: vou abençoar quem te abençoar e amaldiçoar quem te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as nações da terra e todas as famílias da terra. E ali Deus começa uma aliança com o homem. Uma aliança com o homem, e em Moisés, Deus traz a sua lei. Deus traz as diretrizes para o homem seguir, para atender o padrão de Deus. Porque o homem se corrompeu no Éden, através de Adão e Eva. Então o homem se corrompeu e se tornou incompleto, se tornou imperfeito, se tornou suscetível ao pecado. E Deus trouxe diretrizes para alinhar o homem o mais próximo da sua perfeição, mais próximo do coração de Deus. E a Bíblia traz 2 aspectos, da aliança que Deus fez com Abrão, mas no decorrer todinho da história do Antigo Testamento, se você ler a Bíblia, você vai lembrar, Deus sempre faz menção a uma nova aliança. Deus sempre traz a alusão de que haveria alguém que viria, que haveria alguém que seria conselheiro maravilhoso, poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz, que restauraria o homem, e realmente seria o segundo Adão. Enquanto o primeiro Adão pecou, o segundo Adão iria resgatar a humanidade. E aí vem Jesus, trazendo essa nova visão de uma nova aliança. E nós vamos ler o texto de Jeremias 31. Abra comigo para entender um pouco as características dessa nova aliança. Jeremias 31, a partir do 31, perdão. Jeremias capítulo 31, a partir do verso 31. Diz assim:
Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse como o marido ama uma esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e parentes, dizendo, você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor. E eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Poderosa essa mensagem. E aqui nós vemos, eu extraí 4 características da nova aliança. Nesse texto que foi falado na antiga aliança, Deus já apontava uma nova aliança, poderosa. Uma aliança que seria diferente da aliança antiga. Diferente da realidade que eles estavam vivendo. Uma aliança que seria realmente regada com algumas características de poder, algumas características que nós vivemos hoje, ou precisamos viver hoje. Pelo menos sair daqui entendendo a realidade da nossa vida atual, da aliança que Deus tem para conosco. Esse ano é o ano da aliança. Nos faz lembrar que Deus tem uma aliança comigo e com você, e nós temos uma aliança um com o outro, amém? Nós temos uma aliança com o Pai, com o Filho e com o Espírito, mas também temos uma aliança um com o outro. Então, nós vamos ver quais são as características dessa aliança. Primeira característica é que ela é inquebrável. Veja o texto diz assim, embora eu os amasse como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança. Então assim, a aliança do passado era quebrável. Ela podia ser rompida. Por quê? Porque Deus havia dado ao homem leis. Deus havia dado diretrizes ao homem. Por exemplo, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não terás outro Deus diante de ti, perdão. Então haviam leis que o homem tinha que cumprir. Haviam leis que o homem deveria seguir, normas, rotinas, que o homem tinha que obedecer fielmente. Mas o homem, ele é falho, nós somos falhos. E nós não conseguimos cumprir com nenhuma lei na nossa força. Amém? Por isso que o homem corrompeu essa aliança, porque o homem não conseguia cumprir a lei. E o homem quebra e não consegue manter a aliança com Deus. Diz Tiago 2,10 que se o homem obedece às leis e deixa de cumprir uma só, ele descumpre toda a lei. Então imagina, uma série de regras que nós teríamos que seguir, que o homem teria que cumprir para atingir o padrão de Deus, mas o homem não conseguia viver essa realidade. Então havia sempre uma quebra da aliança. Daí quando você lê a Bíblia, você entende, mais com ênfase no livro de Juízes, que havia o quê? Um alto e baixo do povo de Deus. Por quê? Havia um momento em que o povo obedecia a Deus, começava a seguir as suas doutrinas, as leis do Senhor, mas havia momentos que o povo se corrompia, fazia o que queria. Daí o que acontecia? O povo começava a buscar ao Senhor porque havia alguém, um juiz, que era levantado, ou seja, um líder que trazia as leis, falava sobre as leis, ensinava as leis e os mandamentos, convocava o povo ao arrependimento, o povo se arrependia e começava a ser abençoado por Deus. Daí aquele juiz morria, o que acontecia com o povo? Se dispersava, cada um fazia o que dava na telha, cada um fazia o que queria fazer no seu coração. O que acontecia? Qual era a consequência disso? A quebra da aliança. Qual era a consequência disso? Os inimigos começavam a vencer o exército de Israel, até que o exército de Israel começava a chorar, clamar, e Deus levantava outro juiz. Daí quando levantava outro juiz, o juiz trazia a lei do Senhor de novo, trazia o povo ao arrependimento, trazia o povo à obediência, e o povo começava a seguir aquela doutrina, aquela lei, a obediência da palavra de Deus,
e começava a ser abençoado. Daí o juiz morria, o que acontecia com o povo? É isso mesmo que você pensou, estrambelhava. E ficava nesse alto e baixo. O livro de Juízes é repleto dessa realidade. Se você for ler o livro de Juízes, tem lá, um juiz se levanta, morre, o povo se dispersa. Um juiz se levanta, ali o povo morre, o povo se dispersa. Quer ver um dos juízes que está em Juízes, no livro de Juízes? Sansão. Sansão foi alguém que foi levantado por Deus para quê? Trazer correção ao povo. Mas infelizmente Sansão se perdeu. E o povo se perdeu. Mas são vários juízes que são levantados. E Deus, Ele vê que o que acontece? Não tem como o homem cumprir as leis que Deus havia dado. Não tem como o homem vencer nas áreas que ele tem sido derrotado. Parece parecido contigo? Nós, em nossas forças, nós não conseguimos vencer. Tem um texto que diz que não é por força, nem por poder, mas é pelo Espírito de Deus. Mas quantas vezes eu e você tentamos vencer na força do nosso braço? Quantas vezes eu e você tentamos nos livrar de atitudes, nos livrarmos de pensamentos, nos livrarmos de desejo na força do nosso braço, de vícios. Às vezes eu vou pegar um vício mais corriquente aqui, que são as redes sociais. Muitas pessoas viciadas em redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook, eu não sei quais são as demais redes, X, né, antigo Twitter. Viciado, não consegue ficar 1 minuto sem. Se dá uma notificação no celular, tem que pegar o celular. Vai deitar, vou ver as redes sociais, passa 2 horas com o dedinho correndo lá. Eu brinco com a minha esposa, às vezes ela fica na rede social, né, quando ela vai deitar para responder mensagem, né, se atualizar. Eu falo para ela, pega esse dedinho e passa em mim, né? Ficar com o dedinho na tela, passa em mim esse dedinho, meu amor. Mas é um vício que, se deixar, nos engole. Mas nós tentamos vencer na força do braço. Mas a palavra de Deus que diz lá em João 15:5, Jesus falando que Ele era a videira, nós seríamos ramos, e que nós sem Ele nada poderíamos fazer. Então, sem Jesus não tem vitória, querido. Sem Jesus não tem como vencer nenhuma uma área da nossa vida. Nós podemos até vencer, mas não conseguimos manter. Amém? Estão comigo? Então vira para o teu irmão e fala assim, sem Jesus não tem como ter vitória, querido. Então Deus viu que aquela aliança estava falha, porque o homem não conseguia cumpri-la. Daí Deus pensa o quê? Vou enviar meu filho. Vou enviar Jesus para quê? Cumprir toda a lei. E Jesus veio, Deus se fez homem, nasceu como homem, se submeteu à lei de Deus, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao 3º dia. E Jesus fala em Mateus 5,17, não pense que vim revogar a lei, nem os profetas. Não vim revogar, mas vim cumprir. E aí nós entendemos que Jesus cumpriu toda a lei. Ele venceu, porque Deus queria trazer uma nova aliança. Mas para ter uma nova aliança, teria que completar a aliança antiga. E o homem não estava conseguindo, não era capaz, mas Jesus venceu. Jesus concluiu e completou a aliança antiga. E Ele trouxe uma nova aliança, não baseada em leis, mas baseada no seu sangue. No sacrifício da cruz do Calvário. E a aliança é eterna. Essa aliança, enquanto antigamente o homem quebrava a aliança por desobediência e afastamento de Deus, essa aliança que temos em Jesus, ela é eterna. Porque Jesus cumpriu a lei. Jesus é o fim da lei, como diz a palavra do Senhor. Nele está completa a lei, a aliança. E Ele é eterno, e essa aliança que temos com Deus, ou que Deus tem conosco, é eterna, pois foi feita em Jesus, no vencedor dos vencedores, vitorioso dos vitoriosos. E aqui nós vemos em Hebreus 9:15, perdão. Por isso Ele é o mediador da nova aliança, para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida. Porque Cristo morreu para libertar do castigo dos pecadores que haviam cometido sob a primeira aliança. Então, nós recebemos em Jesus
a promessa da eternidade. Recebemos em Jesus a aliança eterna. Então essa aliança não tem como ser quebrada mais, porque ela está alicerçada, pautada e solidificada em Cristo Jesus. Então não tem o que eu faça que me afaste de Deus. No caso do amor de Deus, não tem o que eu faça que me faça Deus me amar mais ou amar menos. Deus me ama e ponto. Ele tem uma aliança comigo e ponto. Então não tem como ser quebrada essa aliança que Deus tem conosco. E a aliança que Deus tem com você é inquebrável. Amém? A primeira característica é essa. A segunda característica, ela diz assim, o verso 33. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Enquanto a lei de Deus, a aliança antiga de Deus era uma lei, eram baseadas em lei, a nova aliança é baseada em princípios. Entenda bem, o homem tinha que obedecer regras, obedecer normas, mas Jesus veio e trouxe essas leis externas para dentro do homem. Então a segunda característica da lei, da nova aliança é o quê? É a transformação do homem de dentro para fora. Transformação do homem de dentro para fora. Quer um exemplo? Na lei antiga, o que era? Olho por olho, dente por dente. Você fez, você paga. Na nova lei, o que acontece? Jesus fala o quê? Orai pelos vossos inimigos, abençoai os que vos perseguem. Quer externo, se tornou interno. Quer um outro exemplo? Na antiga lei, o que era a lei? Se alguém casado se deitar com outra mulher, se torna adúltero. E aí Jesus fala, parou, até agora foi assim, mas a partir de hoje, na nova aliança, será o seguinte: quem olhar para uma mulher e desejar no seu coração, já pecou. Então a transformação do homem é de dentro para fora. Quando o homem quer transformar fora para dentro, ele se torna religioso. Mas quando ele quer ser transformado de dentro para fora, ele se torna espiritual. Entende bem isso? Então Deus fala o quê? Na minha nova lei eu coloquei uma mente nova e um coração novo. Não são ações mais, não é cumprimento de regras mais, não é só normas e diretrizes, mas é uma mente nova e um coração novo, é uma coisa interna, são pensamentos novos, valores novos, sentimentos novos, desejos novos, que resulta numa atitude nova. Romanos 12:2 diz o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que diria isso? A minha ação vai ser de acordo com o que eu penso. Se eu penso de maneira correta, a minha ação vai ser correta. Por isso que o diabo ele trabalha fortemente hoje para quê? Para trabalhar nossa mente, ideologia, para deturpar a verdade que há em nossos corações, em nossa mente, a verdade que já é do fabricante, que nós nascemos com um software pré-requisito de fábrica, umas verdades implícitas em nossas vidas. E o diabo quer tirar essa realidade. E ele vem trabalhar na nossa mente para que as nossas ações sejam iguais do que pensamos. Só que Paulo diz para Romanos o quê? Vocês vão se transformar a partir da mudança de mente. E Deus fala que na nova aliança Ele nos daria uma nova mente e um novo coração. E foi nos dado a mente de Cristo. 1 Coríntios 2 diz assim, nós temos a mente de Cristo. Paulo está falando aos Coríntios que nós já temos a mente de Cristo. Amém? Você se aceitou Jesus no coração, se permitiu com que Deus entrasse na sua vida, você já tem a mente de Cristo. Ah, mas eu não penso igual. Você pode não estar vivendo essa realidade, mas a realidade é, você já tem a mente de Cristo, ponto. Agora eu pego a minha vida e adequo a essa realidade. Não pego a realidade e adapto a minha vida, eu pego a minha vida e adequo a realidade de que eu já tenho a mente de Cristo. Mas também tem um novo coração. Ezequiel fala o quê? Ezequiel 36:26 fala, eu lhes darei um novo coração, removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. O que Deus está dizendo com isso? Não é que no passado o coração era de pedra, não é isso, meu irmão. Pedra quer dizer um coração insensível, um coração que resiste, um coração morto, um coração duro.
E Deus fala que tiraria essa insensibilidade, essa dureza, essa frieza, essa rebeldia e daria um coração sensível, um coração que pulsa, um coração vivo. E na nova aliança Deus traz isso à realidade, porque Deus nos dá um novo coração. Enquanto no passado nós guardávamos perdão, hoje nós liberamos perdão. Enquanto no passado nós queríamos nos vingar, hoje nós queremos perdoar. Enquanto no passado nós passávamos a perna, hoje nós damos a oportunidade da pessoa ser melhor. Porque nós temos um coração de carne, não um coração de pedra. Deus fala conosco e nós sentimos Deus, amém? Sentimos a sua presença, sentimos o seu poder, sentimos o seu calor. Não sei se você às vezes sente isso na igreja, mas quantas vezes eu sinto um calor que me queima no interior. É Deus se movendo, meu irmão. Vontade de chorar, é Deus se movendo. Isso quer dizer que você não tem um coração de pedra. Você tem um coração de carne. E se você não sente nada, não tem problema. Hoje é dia de trocar o seu coração. Ter um coração de carne, em vez de ter um coração de pedra. Falar, Deus, eu me rendo a Ti, Senhor. Eu quero sentir a Tua presença, sentir o Teu toque, sentir o Teu poder. Quero sentir o Teu Espírito habitando em mim, em nome de Jesus. Então não se trata de aparência. Se trata de essência. Daí nós vemos hoje uma realidade tão triste de muitos cristãos, vamos dar o termo aqui, de muitos crentes, que vão religiosamente para a igreja, são fiéis no dízimo, são fiéis na oferta, servem em ministérios, mas na hora de ter caráter, estão longe. Você conhece alguém assim? Talvez seja você essa pessoa, né? Quando tem que resplandecer Cristo, quando tem que mostrar a atitude de Cristo em sua vida, mostrar que a transformação é de dentro para fora, aí a gente fica vendo navios. Daí eu entendo que Jesus fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. O sal ele preserva, a luz ela atrai. O sal ele gera sede e a luz ela ilumina. Só que Jesus fala, se você é um sal que não salga, para nada presta. Então nós temos que ser sal que salgue, amém? Luz que ilumine. E Cristo ainda fala, veja que a luz que é em ti não sejam trevas. Então existe um sal que não salga e uma luz que não brilha. Parece contraditório, mas é o que a palavra de Deus nos diz, que são quem? Pessoas que são religiosas, mas não são espirituais. E Paulo fala o quê? Que nós temos que fazer morrer a nossa natureza humana, para que o homem espiritual em nós se desenvolva e cresça. Então não se trata de aparência, não se trata de vestimenta, não se trata de comportamento, não se trata de tipo de palavreado, se trata da essência, das intenções, das motivações do coração, da espiritualidade que temos com Deus, amém? Então vira para o teu irmão e fala assim, não se trata de aparência, meu irmão, se trata de essência, em nome de Jesus. Não faça, mas seja, em nome de Jesus, amém? Porque quem faz nem sempre é, mas quem é, sempre faz. E aqui nós temos, eu sou muito chato nesse aspecto que, nessa igreja, se você congrega nessa igreja, você já sabe que eu sempre falo sobre isso. Se você está nos visitando, você vai entender hoje que eu sempre falo sobre isso. Que Deus não está preocupado com o que fazemos, está preocupado com quem somos. Vou repetir, Deus não está preocupado com o que você faz, está preocupado com quem você é. A sua essência é prioridade para Deus. Então Deus quer te transformar de dentro para fora. A árvore ela não se esforça para frutificar, ela só frutifica. Por quê? Porque ela está plantada numa terra boa, está sendo regada e nutrida por água, por nutrientes da terra que ela está sendo plantada. Se nós estamos em Jesus, não tem esforço algum, é natural, é normal, é orgânico nós mudarmos, amém? A questão é quando nós estamos longe dele. Por isso que nós voltamos à questão lá de sem mim nada podeis fazer.
nós estamos ligados na videira. Se há ligação na videira, há seiva vindo. Se há seiva, há fruto. Amém? Então vira para o teu irmão e fala assim, se liga, hein? Você pode me enganar, mas Jesus você não engana não. Né? Amém? Nós somos facilmente enganados, mas Deus, Ele tudo vê, tudo olha e tudo escuta. Amém? Que o Espírito Santo nessa noite encontre em você um coração aberto e disposto em ser mais parecido com Jesus. Amém? Glória a Deus. A quarta característica diz lá no verso 34. E não será necessário ensinar a seus vizinhos e parentes, dizendo, você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. Parece contraditório, né? Porque Jesus falou, ide, pregar o evangelho a toda criatura. Não parece contraditório, mas vou explicar para você entender. Na antiga lei, Deus era conhecido através do quê? Dos seus feitos, do seu poder, dos milagres que Ele fazia, das maravilhas que Ele operava. Lá quando o povo estava no Egito, Ele livrou o povo da mão do faraó com 10 pragas, impossíveis de acontecer, mas aconteceram 10 situações de demonstração do poder de Deus. Daí o povo sai do Egito, vai para o deserto, e durante o período que eles ficaram no deserto, 40 anos, houve provisão, houve proteção, houve direção. Deus levantou uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo para aquecer e proteger do sol. Deus trouxe maná do céu, alimento caía do céu durante a noite. De manhã eles colhiam para fazer seus pães. Deus trouxe carne, no momento que o povo estava meio que saturado do maná, começaram a reclamar. Deus falou, vocês querem carne? Vou mandar carne, não tem problema não. Enquanto uns prometem carne, Deus manda carne. Então Deus mandou carne, fez água, saiu de pedra. Então Deus era conhecido pelo seu poder, tanto é que quando Josué foi conquistar as terras, as nações que ele ia conquistar as terras já ficavam com medo, porque já ouviam falar do Deus de Israel, do feito dos deuses de Israel. Isso era a antiga aliança, mas na nova aliança como que é a questão? Na nova aliança Deus não vai ser só conhecido pelos feitos dele, Deus vai ser conhecido por habitar em nós. Amém? E aí, quando Deus se manifestar habitando na minha vida, o mundo conhecerá que Ele é Senhor. A gente faz muito alusão ao antigo a Atos dos Apóstolos, que eu vejo pelo menos muitos irmãos falando sobre isso. Muitos irmãos falando sobre isso, que Atos era bênção, a igreja crescia. Mas qual era a característica de Atos? Eles viviam Cristo. Deus recém veio e habitou no coração do homem, porque Jesus quando subiu ao céu falou, espere que do alto vocês vão ser revestidos de poder, e virá o Consolador, e habitará em seu coração, e você será a morada dele. Então Atos iniciou esse tratado, iniciou essa aliança de Cristo. Atos veio o Espírito Santo e habitou no homem. E qual foi a característica do homem? O homem amava. O homem era um. O homem, quando via uma necessidade do irmão, vendia o que tinha e compartilhava. Essa era a realidade da igreja de Atos. E aí nós vemos em João 17, que fala o quê? Jesus na sua oração sacerdotal fala, o mundo vai conhecer que tu és Deus, Pai, quando o teu povo for um. Quando o teu povo for um. E só seremos um se nós tivermos o mesmo Espírito. Amém? Então o Espírito Santo quer habitar em nós. Nós somos morada de Deus hoje. Na antiga aliança era os feitos do Senhor. Na nova aliança nós somos morada de Deus. Deus é conosco. E aí 1 Coríntios 13:16 diz assim, vocês não entendem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Nós somos templo de Deus. Talvez os profetas do passado, se fizesse uma pergunta para nós, seria qual? Como é ter Deus dentro de você? Imagina você, Davi, o homem segundo o coração de Deus, não tinha Deus dentro dele. Moisés não tinha Deus habitando dentro dele.
Elias, Eliseu, não tinha Deus habitando dentro dele. Mas como, pastor? Eles falavam, eles eram profeta, Deus vinha, habitava e voltava. O Espírito Santo vinha, usava e voltava. Não era uma habitação de Deus. Você e eu, nós somos a habitação de Deus. Ou seja, Deus vem uma vez só e mora em nossas vidas, no nosso coração. Então a terceira característica dessa questão é que ela nos faz ser como Jesus. A aliança, a nova aliança nos promove a possibilidade de sermos parecidos com Jesus, de termos as mesmas atitudes, de termos os mesmos feitos, de termos os mesmos desejos. Tanto é que Jesus fala o quê? Eu fiz coisas boas, coisas maravilhosas, coisas poderosas, mas vocês farão ainda maiores. Por quê? Porque o Espírito Santo que habita no nosso coração nos faz sermos parecidos com Jesus. Por isso que no começo eu falei, não é por força, não é por poder, é pelo Espírito Santo de Deus que nós somos parecidos com Jesus, amém? Vira para o teu irmão e fala essa realidade para ele, você é parecido com Jesus porque o Espírito Santo habita no teu coração, meu irmão. E o fato dessa realidade ser verdade hoje em dia, do Espírito Santo habitar em nós, nós podemos nos tornar como Jesus. Efésios 4,13 diz assim, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Ou seja, é de glória em glória, é de passo em passo, não é uma virada. Não é uma virada, tipo assim, virou, sou como Jesus. Não, não é assim, é de glória em glória, é uma construção, é uma morte diária, é uma renúncia diária, é uma cruz diária. Você entrega o corpo na cruz, mas promove o corpo na eternidade. Você sacrifica aqui, mas ganha no espiritual. Sacrifica no carnal, ganha no espiritual. É uma construção, não é uma virada de chave e aí ligou Jesus na minha vida. Não tem isso, é uma construção, é um relacionamento, mas a aliança nova, a aliança em Cristo Jesus promove essa realidade, promove o quê? Que nós possamos ser parecidos com Ele. Porque qual a intenção de Jesus? É que nós sejamos parecidos com Ele. Aí nós entendemos o que Paulo fala. Paulo não era orgulhoso, Paulo não era soberbo, mas ele entendia essa realidade. Ele falou o quê? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Hoje nós falamos o quê? Não olha para mim, que eu sou falho. Não é verdade? A gente fala, não olha para mim, que eu sou homem, eu falho. Por mais que eu fale, olhe para mim que eu tenho Cristo. Olhe para mim que eu sou parecido com Ele. Olhe para mim que eu estou em construção, estou em obras. Tinha que ter uma placa aqui, em obras, né? Que a gente está em obras até que Cristo venha, até que nós sejamos chamados para a glória, de volta para casa. Porque nós estamos em obra. Paulo não errava, errava. Paulo não pecava, pecava, mas ele entendia essa realidade. Ele falava, olhe para mim, porque eu me esforço em ser como Cristo Jesus, porque o Espírito Santo habita no meu coração. E ele fala, quer ser imitador de Cristo? Seja meu imitador. Agora nós não devemos falar o contrário. Nós temos que olhar para Jesus, claro, porque Ele é nosso pastor. Mas nós temos que ter referências humanas de quem é Cristo Jesus. Amém? Por isso que Deus veio à terra, porque enquanto Deus habitava o seu alto sublime trono, o homem não compreendia tão bem que era Deus, não entendia como era Deus, porque ele não via Deus. Ele via em elementos, nuvem, fogo, sarça ardente, mas quando Cristo veio, Deus veio, se fez homem, o homem pôde compreender na sua plenitude quem é Deus, porque ele pôde vê-lo, pôde apalpá-lo, pôde senti-lo, pôde abraçá-lo, pôde ser tocado e tocá-lo, em nome de Jesus. Então, nós precisamos de referências também terrenas para entendermos quem é Jesus. E nós somos a carta viva escrita por Ele, o Espírito Santo, e as pessoas só têm uma oportunidade de ler a nossa vida, que elas vejam Jesus na minha e na tua vida, em nome de Jesus, amém? Que muitas pessoas não leem a Bíblia, mas elas vão ler a tua vida. É quem você está parecendo. E a última questão, a última característica aqui dessa nova aliança aqui, ela diz lá em verso 34, e eu perdoarei sua maldade, nunca mais me lembrarei de seus pecados.
ela é pautada no perdão. Perdão é a chave. No Antigo Testamento, na antiga lei, Deus havia dado um tabernáculo. Era uma área, imagina esse templo como sendo um tabernáculo, daí tinha uma tenda, que era essa tenda maior do templo, daí tinha uma tenda menor aqui dentro, e dentro dessa tenda menor eram divididos em duas áreas. Tinha o santo lugar e o santíssimo lugar. Nesse santíssimo lugar só entrava uma pessoa, que era o sumo sacerdote. E ela só entrava uma vez ao ano, para sacrificar pelo perdão do povo, pelo pecado do povo, por um ano. Então imagina você, o povo olhando aquele sumo sacerdote entrar no santíssimo lugar, para pedir perdão pelo pecado seu e de todos os seus companheiros, irmãos, primos e primas, de todo aquele povo de Israel, por um ano. O sacerdote vai lá, oferece sacrifício a Deus e pede perdão de pecado por um ano. Imagina você a alegria daquele povo, quando viu o sacerdote sair. Eles celebravam e falavam, Deus nos perdoou por um ano. Glória a Deus, Deus nos perdoou por um ano. Agora imagine você, Jesus, o sumo sacerdote, entrou no santo lugar, no santíssimo lugar, se ofereceu como sacrifício pelo nosso pecado, e não só saiu, e nos trouxe não um ano de perdão, mas uma eternidade de perdão. Porque ele foi o último sacrifício. Hoje o perdão é nos dado, não por um ano, mas por uma eternidade. Deus já nos perdoou, não só nós que o aceitamos como Senhor e Salvador, mas todas as pessoas já têm perdão de Deus. 1 João 2,2 diz assim, Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Por isso que Deus enviou o seu Filho, amou tanto a humanidade, nós ainda sendo pecadores, Deus nos amou, que enviou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o perdão de Deus já está liberado, meu irmão, você já é perdoado. Mas eu peco, mas já está liberado o perdão, querido. Amém? Fique de pé, já estamos terminando. Jesus já te perdoou, o Pai já te perdoou, o Espírito Santo já te perdoou. Qual que é a nossa realidade? É receber esse perdão, é acatar o perdão, é entender que sem Ele nós não podemos, sem Ele nós não conseguimos. O que você fez essa semana de errado, já está perdoado. Só receber o perdão de Deus, só abrir o seu coração e falar, Deus, eu quero o teu perdão na minha vida, eu recebo o teu perdão no meu coração. Os pensamentos que você teve essa semana errados, Deus já perdoou, porque Jesus já morreu à cruz do Calvário, já liberou perdão sobre a minha e a tua vida, amém? Nós só temos que trazer para a resistência na nossa vida e falar, Deus, eu recebo o teu perdão. Quarta-feira nós ouvimos essa mensagem e a Bíblia nos explica que Deus já nos perdoou, não só nós que o aceitamos, mas todos nós já recebemos perdão. Nós só temos que receber, acatar, cabe a nós somente aceitarmos esse perdão. E eu quero te convidar nessa noite, feche seus olhos. Não sei se você se sente digno, ou se sente merecedor, não se sente merecedor, mas uma coisa é certa, Deus já te perdoou, meu irmão. Não importa o quão distante você foi, não importa o quão terrível foram as suas ações, já existe perdão para você. Então eu quero que você abra a sua boca nessa noite. A palavra diz, aquele que confessar os seus pecados, temos um advogado justo e fiel, que é Jesus, para ser nosso advogado. Então abra a sua boca, se há alguma coisa que você fez de errado, confesse ao Senhor, fala, Deus, eu fiz isso de errado essa semana, Senhor, mas eu recebo o teu perdão. Se você pensou em alguma coisa errada, fala, Deus, eu pensei nisso errado nessa semana, Deus, ou desejei coisas erradas, ou cobicei, Pai, pessoas, cobicei dinheiro, cobicei bens materiais, mas eu recebo perdão nessa noite. Eu abro meu coração e recebo perdão nessa noite.
Se você não confessou, não chamou para ser amigo, chame-o para ser amigo nessa noite. Fala: Deus, eu tenho tentado vencer as minhas lutas sozinho, Senhor. Tenho tentado vencer meus desafios sozinho, Senhor. E eu não tenho conseguido, Pai. Mas nessa noite eu te convido a ser meu Senhor, meu Salvador. Te convido a entrar no meu coração, a fazer morada na minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abra o seu coração, confesse a Ele, convide-o para habitar, não só você que não o convidou nenhuma vez, mas você que já tem recebido Jesus no coração, renove a sua aliança com Ele nessa noite. Fala: Deus, eu tenho andado tão disperso do que o Senhor tem para a minha vida. Enquanto o louvor canta essa canção, ora, Senhor, faça essa oração em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, bendito seja o teu nome, Pai. Mais simples, que o anjo da morte não entra, a estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. Abra seu coração, deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Ponto destino é a mesma que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, e vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. Erga suas mãos para os céus. Convide o Senhor para habitar na sua vida. Diga assim: Senhor, nessa noite eu te convido para ser meu amigo, Pai, ser meu conselheiro, ser aquele que me ajuda na vitória, nos desafios da vida, na jornada da vida, Senhor. Nessa noite eu te dou permissão de entrar na minha vida e pôr a minha vida em ordem, Pai, que eu não tenho conseguido colocar a minha vida em ordem, Senhor. Nessa noite eu coloco, Deus, a minha vida diante do Senhor, te dou liberdade, autoridade para governar, para atuar, Pai, para guardar, libertar, Senhor, me fazer uma pessoa melhor do que eu tenho sido, Senhor. Nessa noite, Deus, eu realmente me entrego, Deus, de corpo, alma e espírito a Ti, Senhor, e Te recebo, Pai, como Senhor e Salvador, porque eu não quero viver a mesma vida sem propósito, Pai. Não quero viver a mesma vida fria, Pai, com o coração endurecido, Pai, desconfiado de tudo e de todos, Pai. Não quero viver essa vida, Deus querido, insegura, Pai, mas eu quero viver o Teu propósito, Pai, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai. Nessa noite eu realmente, Deus, levanto minhas mãos para os céus, Pai, e digo ao Senhor, Pai, pode contar comigo nessa noite, Deus. Conta comigo para realmente Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, querido Pai, nós nos entregamos em Teus cuidados, nós nos entregamos em Tuas mãos, nos entregamos, Deus querido, como oferta e sacrifício vivo a Ti, Senhor.
E nós não queremos viver, Deus, fora da tua aliança, Pai. E nem queremos viver a aliança antiga, queremos viver a aliança nova, feita, estabelecida realmente em Cristo Jesus, Pai. Porque essa aliança é poderosa, Pai. Em nome de Jesus, querido Deus, nessa noite nós oramos ao Senhor para a glória do teu nome. Amém. Amém. Vamos participar da ceia, meus queridos. Chama os voluntários aqui. Em nome de Jesus. Você vai receber o seu cálice, seu pão, você aguarda um momentinho. Nós todos vamos participar juntos. Amém. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Esse é o corpo de Cristo que seria entregue por amor de nós. E aqui está um pedaço, um simbolismo do corpo de Cristo, que foi dilacerado na cruz do Calvário, que foi chicoteado, foi torturado, foi humilhado. E esse corpo também tem o simbolismo da igreja de Cristo, que somos nós. Aí nós podemos entender que não tem por que andarmos sozinhos, nós fazemos parte do corpo.
A mão não anda sozinha, o pé não anda sozinho, nós fazemos parte de um corpo. Eu quero que você entenda nessa noite que as suas lutas são as nossas lutas, as suas dores são as nossas dores, as suas vitórias são as nossas vitórias. E você não precisa sofrer sozinho. Nós estamos aqui para ajudar você. Vira para o seu irmão e fala assim: não viva sozinho, meu irmão, deixa eu te ajudar. Não viva sozinho, não sofra sozinho, deixa eu te ajudar, em nome de Jesus. Pastor Rodolfo vai estar orando, em nome de Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez nos encontramos aqui na Tua presença, Senhor, para agradecer por essa oportunidade, para nós poder receber, Papai, esse alimento espiritual que o Senhor preparou para nós nesta noite. Que possamos participar para a honra e glória do Seu santo nome. Que possamos poder sair daqui, Papai, justificado. Oh, glória a Deus, aleluia. Que seja feita conforme a Sua vontade. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Pode participar, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Pegue o cálice na sua mão. Cristo também pegou o cálice na sua mão e disse que esse era o sangue, o simbolismo da nova aliança. Uma aliança baseada no perdão. O sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário foi o último sacrifício e Deus aceitou. Você não tem só um ano de perdão, tem uma eternidade de perdão. O perdão está acessível, o perdão está disponível, o perdão está ali logo ao seu alcance. Somente receba o perdão de Deus, receba o sacrifício de Jesus. Esse sangue nos purifica de todo pecado, de toda maldade. Não importa o quão longe nós fomos, não importa o quão terrível nós fazemos, importa que se nós nos arrependermos, há perdão. Então vira para o teu irmão falar essa realidade para ele: se você se arrepender, você tem perdão de Deus. Não importa quão difícil seja, não importa quão terrível seja, há perdão quando há arrependimento. Aleluia. Vamos agradecer por essa realidade de Deus. Nessa noite nós celebramos o Teu nome por essa realidade. O Teu perdão nos alcançou, Pai. A Tua graça nos alcançou. O Teu favor nos alcançou. E hoje nós somos perdoados em Cristo Jesus, Pai. Nós somos agraciados em Cristo Jesus. Nós somos libertos, lavados e remidos no sangue de Cristo Jesus, Pai. Nós queremos Te louvar e Te agradecer, Pai, e dizer ao Senhor: nós queremos viver essa realidade diariamente, Pai, do perdão, do poder, da unção, Pai, da capacitação, do amor, Pai. Nós não queremos ser religiosos, queremos ser espirituais. Nessa noite nos torna homens espirituais, nos torna mulheres espirituais, para que possamos refletir a Cristo, Pai, para que as pessoas, quando olhem para nós, não vejam nós, mas vejam Cristo Jesus em nós. Em nome de Jesus, Pai, nós celebramos ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar, querido. Aleluia. Santo, santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, quero ver as vozes. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, pastor vai ser ouvido, lagainha, que era e é e há de vir. com
Com a criação. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te Pode ser mais forte. Santo, santo, diga isso. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Com a criação. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Com a criação. Com a criação eu canto. Faz só ver seu vídeo. Louvores ao Rei dos Reis. És tudo, diga. És tudo para mim E eu te adorarei. Te adorarei, Senhor. Te adorarei, Senhor. Aplauda, aplauda, aplauda com mais vontade. Se Ele é tudo para você, aplauda, aplauda. Dê tudo de si. Dê o seu melhor nessa noite, aleluia. Aplauda, aplauda esse Deus, santo, 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 todo poderoso, aleluia. E era, é, e há de vir, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Glória ao nome, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. És bem-vindo aqui, Senhor. És bem-vindo entre nós sempre. Essa casa é tua, Senhor. Essa casa é tua, Senhor. Essa casa é tua, Senhor. Bendito seja, Senhor. Bendito seja. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, nessa noite. Nos prostramos em adoração. Nos prostramos em louvor, Pai. Nos rendemos a Ti. Aleluia. Essa casa é tua, Pai. Essa casa é tua, Senhor. Aleluia. Bendito seja, Senhor. Aleluia. Dê a mão para o seu irmão. Dê a mão para o seu irmão que está do seu lado. Vamos orar um pelos outros, terminar esse culto abençoado orando um pelos outros. Como nós celebramos na ceia que nós somos o corpo de Cristo. Então abençoa o corpo nessa noite. Talvez você tenha sentido falta de alguém. Ore por ele. Abençoe a vida dele. O Espírito Santo, ele não está limitado a regiões. O Espírito Santo não está limitado à distância. Tanto é que Jesus, quando foi na casa de um centurião romano, o centurião falou: Jesus, não precisa ir que eu não sou digno, basta uma palavra tua e a coisa acontece onde tiver que acontecer. Deus nessa noite está te dizendo, meu irmão, abra a tua boca, basta uma palavra que sair da sua boca, a coisa vai acontecer onde tiver que acontecer, em nome de Jesus. Então ore pelo seu irmão que está do seu lado,
olhe pelo seu irmão que não veio, abençoe o corpo de Cristo, abençoe a igreja do Senhor, profetiza a vida onde não há vida, profetiza a libertação onde não há libertação, em nome de Jesus, abra a tua boca e seja profeta do Senhor, aleluia. Deus, nessa noite nós celebramos o teu nome, bendizemos o teu nome, Pai, nós festejamos, Pai, porque somos chamados de filhos, Senhor. O Senhor habita no nosso coração, Pai. Senhor, nós somos morada do Teu Espírito, aleluia. Somos morada do Teu Espírito, Pai. E nessa visão nós queremos abrir nossa boca e profetizar, Pai, pelo nosso irmão que está aqui nessa noite, pela nossa irmã que está aqui nessa noite, Pai. Que eles sejam abençoados, sejam tocados, sejam, oh Deus querido, renovados, Pai. Sejam vivificados pelo Teu Espírito, Pai. Nós queremos que eles saiam daqui realmente cheios do Teu poder, cheios da Tua glória, cheios do Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, toca na vida dele, liberta onde ele tem que ser libertado, Pai. Traz vida onde há morte, esperança onde não há esperança. Em nome de Jesus, Pai. Nós profetizamos vida, vida nesse lugar, vida na vida do meu irmão. Profetizamos libertação, Pai. Profetizamos cura, Pai. Profetizamos vida com Cristo, Pai. Profetizamos realmente, Deus, intimidade com Cristo. Profetizamos unção, poder, Pai. Em nome de Jesus, visão, Pai. Renovo, Pai. Em nome de Jesus, também oramos, Pai, por aqueles que não estão ao nosso redor, Pai. Por irmãos e irmãs que não puderam vir nessa noite. Nós queremos que Teu Espírito vá nas suas casas e abençoe essas famílias, Pai. Abençoe nossos irmãos e nossas irmãs, Pai. Em nome de Jesus, enchendo do Teu poder, capacitando, Pai. Trazendo vida onde há morte, Pai. Trazendo esperança, trazendo renovo, Pai. Trazendo libertação, Pai. Restauração, Pai. Cura, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nessa noite nós celebramos o Teu nome. Eu libero sobre a Tua igreja. Será a melhor semana da sua vida, Lagoinha. Será a melhor semana da Aleluia. Você viverá a melhor semana da sua vida. Em nome de Jesus, as coisas irão acontecer essa semana. Será liberado bênção sobre a tua vida. A resposta virá, a cura virá, o renovo virá. Em nome de Jesus, receba, igreja. Receba, será a melhor semana da sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, Senhor, aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome, Pai. Nós bendizemos o Teu nome. Celebramos a Ti, Senhor. Aleluia, aleluia.
só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Para terminarmos, diga só tu és, só tu és. Só tu és, Senhor. Só tu Só tu és santo. Não há outro. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Tá lindo, mais uma vez, para gente terminar, de verdade agora. Só tu és. Só tu és santo. Ouça Deus, declaração do teu povo, aleluia. Só tu és santo. Não há outro. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Que a graça de Deus, o amor de Deus, a graça do Santo Espírito, a comunhão do Santo Espírito seja com todos, não só agora, mas por toda a eternidade. Amém, amém.